E hoje nós vamos falar sobre CPR. CPR, possibilidade de recurso para o produtor. E quem acompanha, quem conhece esse assunto é Bernardo Fabiani, da Terra Magna. Eu estou com ele aqui, vamos falar, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, Bernardo. Vamos falar sobre a importância da CPR para financiar o agronegócio e do que nós temos de novidade com esses papéis. Puga, muito obrigado pelo convite. A CPR, a Cédula de Produto Rural, é o título sobre o qual gira grande parte do custeio do nosso agronegócio. Então, quando a gente fala de financiamento, muitas vezes a gente não está falando de realmente dinheiro que vai para o produtor e dinheiro que o produtor precisa pagar depois. A gente está falando muitas vezes de, por exemplo, um insumo que foi recebido pelo produtor e uma quitação por esse insumo que vai ser feito no final da safra, em termos de sacas de soja ou sacas de milho. Então, a cédula de produto rural, ela corresponde a uma obrigação do produtor de entregar uma certa quantidade de um certo produto, especificado no corpo da cédula, com uma certa qualidade, em um certo momento, em um certo local de entrega, formado em um certo local de formação, uma certa lavoura. E por que a cédula de produto rural ela é tão importante? Porque para grande parte dos produtores que acabam estando desbancarizados, não são atendidos pelo mercado financeiro convencional, o financiamento para o custeio de safra acaba vindo por meio de revendas, agroindústrias, tradings, que usam a CPR como o título para poder fornecer esses produtos, esses insumos no custeio. Agora, vamos lembrar que é preciso fazer uma documentação adequada e há algumas exigências e garantias. É o que a Terra Magna se preocupa muito. É complicado fazer uma CPR? Pô, não é complicado, mas é trabalhoso. Então são coisas diferentes. O produtor que mantém a documentação em ordem, mantém as matrículas em ordem, consegue assim, oferecer, por exemplo, essa matrícula tem tantos hectares de soja, esse produtor não tem problema nenhum em constituir uma CPR. Agora, quem acaba deixando para a última hora, para correr atrás de uma certidão de inteiro teor, não sabe se entregou matrícula tal como penhor para já trading e aí tenta fornecer para um outro credor que exige um primeiro grau, esse tipo de produtor acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. A palavra aqui, Puga, é muito mais organização. Então, a documentação ela é essencial para você ter uma CPR de qualidade. A CPR em si é o resultado final de um trabalho que passa por avaliar as matrículas, avaliar a capacidade de produção das matrículas, que é uma das coisas que a gente faz aqui na Terra Magna, acompanhar também o valor do colateral, o valor da garantia no penhor agrícola que nós fazemos aqui e ter uma documentação juridicamente sólida, que não tem segredo, é só procurar um consultor jurídico no qual você confia, que te suporte em usar um modelo de cláusula, um modelo de contrato, coloquemos assim. E isso ajuda muito. Então, a preocupação acaba sendo, na ponta do produtor, ter uma organização para fornecer a documentação que é solicitada e na ponta do credor, da revenda, da agroindústria, é ter agilidade para constituir a minuta e registrar a CPR no final, porque CPR sem registro não tem eficácia contra terceiro. E aí eu pergunto, e ao mesmo tempo lembro, uma queixa dos produtores rurais, Bernardo, de demora na preparação dos documentos, em formalizar toda a documentação da CPR, o que agora se espera seja mais rápido com CPR digital. Essa CPR digital, como essa que temos aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, ela ajuda, ela agiliza mesmo? Ela agiliza uma das partes do processo, Puga. Então, quando a gente olha para o processo de formalização como um todo, a gente tem uma etapa que é o registro da CPR. Isso realmente, a CPR digital agiliza sobremaneira. Então, os números de quem usa, por exemplo, uma CPR digital, que faz esse processo de registro digital, acaba caindo de um processo de formalização de 1 mês e meio, por exemplo, para 2 semanas, até mesmo para 1 semana. Então, é muito mais rápido. O desafio, Puga, continua sendo na constituição das garantias atreladas à cédula. Então, quando a gente fala de uma CPR, a gente não está falando só de uma nota promissória, digamos assim. A gente está falando também de uma garantia no formato de penhor agrícola. E apesar da nova lei do agro, ela ter endereçado a parte da criação da CPR digital, da CPR escritural,
O que acontece é, a gente precisa ainda registrar o penhor de safra, que é o que vai ter em 90% das CPRs, no cartório. E esse processo continua sendo tremendamente lento. Esperamos que, eventualmente, até mesmo esse processo se torne digitalizado, e aí sim a gente vai ter um processo absolutamente liso, tranquilo, sem essa tortura de espera para o produtor rural. E para o credor também, porque lembrando que esse processo de espera para o produtor também é para o credor. Bom, e é importante ressaltar para o produtor, você sempre lembra isso, que esses papéis são negociáveis no mercado. Vamos explicar isso para o produtor que nem sempre sabe o que acontece com a CPR que ele tem na mão. A CPR é um título cambial, então quem vai lá na lei CPR de 94 vai ver que você é livre para negociar a CPR mediante endosso. Então, endosso, realmente o termo endosso é no dorso. Na parte de trás você realmente faz o registro de que você cedeu aquele título, eu, credor, por exemplo, cedi o título para alguém. Isso é um outro serviço, um serviço financeiro que a Terra Magna presta, antecipação de CPRs. Então, por exemplo, se uma revenda ela financiou um produtor, ela vai receber só dali 6 meses até 1 ano daquele produtor, prazo safra. O que vai acontecer ele vai ter que esperar todo esse tempo com a CPR guardada na gaveta até conseguir receber do produtor. O que a gente faz aqui na Terra Magna é adquirir essa CPR da revenda, ou seja, a gente paga a revenda à vista e a gente carrega isso pelo prazo safra até receber do produtor. Por que isso é bom para a revenda? Isso é excelente para a revenda porque ela recebe à vista, ou seja, ela já tem dinheiro para reinvestir e ela consegue se tornar menos dependente do crédito dos fornecedores. Então, todo mundo que opera com revenda sabe que a revenda ela não tem como dar crédito senão por meio do crédito que a química dá para ela. O que a gente permite com Terra Magna é justamente que ele consiga financiar não só defensivo, mas financiar outros tipos de defensivo, financiar fertilizante e financiar semente. Então, é ganho direto para a cadeia de valor, é ganho direto para o revendedor. Em um revendedor em particular, nessa safra, a gente conseguiu aumentar as vendas dele em 25%, simplesmente porque ele agregou diversos elementos no pacote de barter dele. Quando a gente fala da BBM, bem interessante isso que você comentou, Puga. Isso que a gente está fazendo na Terra Magna a gente pega uma CPR por vez, a gente avalia cada uma das CPRs, e a BBM é uma bolsa, então ela forma mercado. E como a CPR ela já nasce cambial, digamos assim, exatamente assim na verdade, você pode negociar a CPR na bolsa tal como qualquer outro ativo. Então, isso que você comentou é bem importante, porque hoje a CPR não tem liquidez no mercado. Então, se eu sou um investidor e eu quero investir no agro, é muito difícil de eu conseguir exposição direta a uma operaçãozinha. Então, eu consigo por meio de um CRA, eu consigo por meio de alguns FDICs, mas eu não consigo diretamente no detalhe. Como a CPR é um título cambial que você consegue listar em bolsa, você consegue negociá-lo. E parte da proposta de valor do Bolsa Agro é justamente permitir a negociação no secundário dessas CPRs. Então, isso é uma iniciativa extraordinária, eu estou torcendo muito para dar certo, porque realmente isso ficar sendo carregado no balanço das revendas não faz sentido nenhum. Aqui na Terra Magna a gente resolve de uma certa forma, a gente vai direto no balanço e tira, mas a formação de mercado que a Bolsa oferece é justamente a oportunidade da revenda ir lá e ela mesma oferecer no mercado. Então, é ganho para toda a cadeia de valor novamente. Bom, eu agradeço a entrevista do Bernardo Fabiani, da Terra Magna. Durante os próximos meses, você terá mais informações da Terra Magna sobre mercado de CPR, o que ocorre com essa maneira, esse modo de ajudar, de contribuir para o financiamento do agronegócio brasileiro. Obrigado mais uma vez, Bernardo. Walter Puga Júnior, de São Paulo.